Bom dia a todos, excelente domingo para nós, né? Final do ano chegando, ainda tem muita coisa para acontecer, para fazer, né? Então aproveitar esse momento aqui também de chuvinha para cuidar do nosso lar e do nosso interior também, né? Cuidar um pouco da gente e do nosso entorno, né? A gente já foi passando alguns recadinhos ao longo do momento que vocês estão por aqui, mas só reforçar e agradecer as doações, tá bom, gente? As doações são muito bem-vindas, então elas sempre ajudam, né? Então, agradecer as doações, não deixem de também estudar, os livros aqui, a biblioteca é de todos nós, tá bom? E acho que eu vou passar a gente vai passar um videozinho do que aconteceu ontem. Só para quem é novo de casa, não ainda sabe exatamente tudo que a gente faz por aqui, a gente tem de tempo em tempo uma oficina, né? O projeto Luz e Vida com a Silvana e as meninas do Viana. Qual foi ontem, Luísa? O guardanapo, né, de cozinha com giz de cera. Então, é bem legal porque o material é doado pela casa e a renda volta para casa, né? Então, se vocês também puderem ajudar, enfim, até final do ano tem uma lembrancinha, tem algumas coisas que a gente vende lá para voltar para nossa casa, tá bom? Então, esse é um vídeo que o pessoal preparou. Vamos ver como que foi ontem à tarde? Deve ter sido bem interessante, né? E passa um tempo legal, né? É a segunda vez que tem essa oficina do guardanapo, né? Então, assim, o pessoal comprou, pode lavar, continua igual, viu? É uma coisa, não estraga, não. A tintura continua. É giz pastel esse? Acho que é giz pastel, né? Passa rapidinho, né? Ano que vem promete. Acho que tem mais coisa. Já fizeram colar, né? Já fizeram um biquinho de crochê, enfim. Sempre vai tendo alguma coisa aí legal. Aí, ó. Olha que bonito. Ficou chique, olha lá. Os itens da oficina ficam aqui, tá bom? Se alguém quiser adquirir, enfim, fica à vontade, procura o pessoal da casa, tá? Todo mundo feliz, olha lá. Muito bom, né? Como a Luísa trouxe agora, é uma tarde muito agradável, né? Então a gente espera vocês ano que vem, tá bom? E pessoal, a Maria Antônia, agradecer pela presença. Hoje a gente vai ter um tema bem legal, que é sobre caridade, essência do Natal, né? Então, estamos chegando, né? Também nesse momento de final de ano. Então, agradecer a presença, pela palestra também. E vou pedir para a gente começar agora a nossa prece, tá bom? A gente vai fechar os nossos olhos nesse momento. E a partir desse instante, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a todos os irmãos e amigos do mundo espiritual que estiveram conosco ao longo da semana, que estiveram por aqui para preparar esse lar e esse ambiente, para nos receber com bastante acolhimento, com bastante harmonia, e que possamos, dentro da próxima hora, elevar os nossos pensamentos, adquirirmos bons conhecimentos, e que daquilo que nos for passado, possamos aplicar em nosso dia a dia,
em nossos lares, com nossa família, em nosso trabalho, em nossa vizinhança. Que saibamos que a evolução moral e espiritual depende das nossas provas e expiações que são colocadas à nossa frente, e que possamos ter discernimento, conhecimento, paciência, para saber seguir no caminho do bem, no caminho da fé e também da resignação. Que tenhamos uma força interior suficiente para vencer as vicissitudes da vida e que tenhamos a leveza na alma e no coração para seguir sempre adiante, sem acharmos culpados, mas saibamos que todos estão no mesmo caminho, buscando a evolução e a melhoria contínua a cada dia. Mais uma vez, então, agradecemos por estarmos aqui com saúde, energia, vivos e ouvintes nesse momento. Que assim seja. Pessoal, vamos cantar Quanta Luz com vocês? Pode ser? Então, ó. Faça 1, 2, 3 e cantam. Vamos cantar essa cantada que a gente vai fazer. Bom? Quanta luz esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pessoal, com bastante alegria, hoje estamos aqui de volta, né? Vocês perceberam na divulgação que eu estaria falando de um outro tema, que seria oração e cura, mas na verdade acho que eu não me distraí, eu estava tão envolvida com o tema do Natal, porque esse tema eu falei na União essa semana, na quinta-feira à noite, e o tema foi justamente isso, caridade como essência do Natal. E aí, nossa, fiquei tranquila, falei, já estou com a palestra pronta, mas eu acho que nada acontece por acaso, porque o tema de hoje é muito legal e, sobretudo, é importante eu trouxe uma mensagem muito bonita no final dela. Então, por que o tema, a caridade, ele é importante? Porque Jesus, ele foi a presença viva da caridade desde o momento que ele foi concebido. Porque quando nós ouvimos falar da concepção de Jesus, da anunciação, né, que o anjo anunciou a Maria, a vinda de Jesus à Terra, aí já foi um primeiro grande gesto de caridade. Mas a caridade vinda do Pai, aquele Pai amoroso, aquele Pai que realmente estava preocupado com o progresso da humanidade, envia então seu Filho amado para nos trazer a lembrança de que é necessário amar, né? Então a encarnação de Jesus é o maior ato de caridade que nós já recebemos aqui na Terra. E nós não paramos para fazer essa reflexão. Nós pensamos muito nas festividades do Natal, nos brilhos, na luz, quando a gente começa
Aliás, o Natal para a humanidade hoje começa em novembro, que já começa todos os preparativos, né? Mas é um preparativo muito material, muito pouco preocupados, né, com o verdadeiro sentido do Natal. A não ser aqueles que são cristãos, que têm um envolvimento mais intenso com a sua religiosidade, que tem uma prática religiosa, aí dentro das casas religiosas há realmente já um preparo sempre voltado para a questão do nascimento de Jesus. E é interessante porque, como eu disse, Jesus, desde a sua concepção até a sua partida, foi o exemplo vivo, constante da caridade. E aí, o que é que o Natal nos lembra? Essa frase ela é muito importante, porque se nós falamos que a concepção de Jesus em si já foi um ato de caridade, então não é por acaso essa frase, né? Essa frase lembra, o Natal nos lembra que a presença de Deus nos dizendo exatamente isso. Vocês não estão sozinhos. Aqui está meu filho amado que vos enviei para mostrar o caminho. E qual será que é o caminho que Deus nos enviou para que nós realmente tenhamos a alegria de viver, que tenhamos um encontro com a felicidade? Porque a gente costuma dizer no Espiritismo que nós não temos, que não existe fatalismo, que não existe destino. O único destino efetivo nosso é o destino de ser feliz. Mas nós é que acabamos mudando a nossa trajetória por escolha própria e daí não somos felizes. Então, o caminho, o que o Natal nos lembra justamente é que nós recebemos uma orientação, e essa orientação veio pela vida de Jesus aqui na Terra. Então, o Natal também lembra a vinda de Jesus entre nós e por que ele veio. Então, qual é o objetivo do Natal? É de que possamos vivenciar o Evangelho de Jesus, né? Então, ele nos faz, então, que caminho é esse? O caminho que Jesus nos trouxe é um convite para um constante amar e renovar-se. E daí, então, tem tudo a ver com a doutrina espírita, que nos propõe o tempo todo que façamos a renovação. E essa renovação que deve ser diária em nós, porque nós somos muito imperfeitos ainda, então é necessário que estejamos voltados para o nosso interior. Então, na doutrina espírita, nós falamos muito, muito mesmo, da importância da autoiluminação, que é um termo muito usado por Emmanuel, da importância do amor ao próximo que está lá no Evangelho de Jesus. Mas para isso nós precisamos aparar as arestas, né, nossas próprias dificuldades. Então o Natal não representa aquelas festividades todas que nós fazemos. Nós é que criamos todas essas manifestações materiais como um sentimento de gratidão, de festividade, como a gente faz com o nosso aniversário, né? Só que inverteu-se o processo, porque ao invés de nós comemorarmos o aniversariante, comemorarmos os seus ensinamentos, o seu propósito na Terra, nós fazemos toda a festança, comemoramos toda a festança, nós fazemos todos os enfeites, toda aquela beleza de luzes. Luzes é interessante porque ela lembra, né, a necessidade da nossa iluminação interna, e à medida que uma aprendizagem que a doutrina espírita nos traz é justamente isso. Nós precisamos buscar essa autoiluminação, mas ela não está ausente em nós. Nós temos essa sementinha da luz como se fosse uma pequenina lamparina, que quando é colocada num ambiente de trevas, ela sempre vai iluminar aquele ambiente. Que quando uma pessoa, mesmo que seja uma luzinha de lamparina,
se faz presente diante de alguém que sofre, de alguém que ainda não teve contato com essa luminosidade espiritual, essa pequenina luz se faz brilhar no ambiente e quem está à volta se sente iluminado, né? Então é esse o propósito no Natal e não essa festividade, todo esse barulho que nós fazemos externamente. Não está errado porque nós estamos no mundo material e devemos, inclusive, porque quando nós criamos esse ambiente, nós criamos alegria em volta, nós vibramos, nós mudamos a nossa vibração espiritual. Isso eleva a nossa vibração espiritual. Por isso que no período do Natal é muito interessante porque todo o planeta Terra se modifica em termos de vibrações. Porque todos nós sabemos que, em síntese, cada um de nós é energia. E cada um de nós, pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, pela nossa presença, nós emanamos muita luz. As luzes que emanam de nós pelos nossos pensamentos, quando temos bons pensamentos e boas condutas no mundo, ela realmente vai atingindo os outros que estão à nossa volta e essas pessoas que estão conosco, sejam familiares, sejam no trabalho, no dia a dia, no trânsito, nós estendemos essas vibrações para quem está ao nosso lado e isso faz bem, isso produz um bem-estar para quem está ao nosso lado. Agora imaginemos isso no planeta Terra quando nesse período do ano, além de nós comemorarmos o ciclo do ano que nós encerramos, muita gente trabalhou o ano inteiro, então espera esse período do ano para fechar com chave de ouro a conquista ou a realização, a participação que teve no mundo com o seu trabalho, com a sua, qualquer que seja a tarefa, e que nós vamos encerrando nesse período do ano, nós mudamos a essa elevação nossa, então as vibrações que emanam de nós são mais intensas, e o planeta em si fica mais ampliado de energias positivas. Mas vamos voltar aqui na questão de Jesus como caridade, né? Então, Jesus e a caridade. Jesus foi a manifestação constante do amor em ação. Então, caridade é igual a, é sinônimo, né? Igual a amor em ação. Depois a gente vai ver isso lá com Kardec, né? E de que maneira nós percebemos que Jesus era assim a caridade constante, viva? Pela sua atitude, Jesus acolhia, Jesus compreendia, Jesus amparava. Todas as passagens que nós lemos a respeito de Jesus, Jesus estava sempre ao lado, se posicionava com firmeza ao lado daqueles que eram rejeitados na sociedade, daqueles que não tinham nenhum reconhecimento social na época, sempre ao lado das mulheres, sempre ao lado dos mais sofridos, dos pobres, dos pecadores. Lembremos da mulher adúltera, né? Passagem mais linda em que eu vejo assim no Evangelho o exemplo de indulgência que nós vamos falar daqui a pouquinho. Jesus se faz presente ali plenamente, sempre reconhecendo a luz que cada um tinha em si, coisa que nós não fazemos. Nós temos enormes dificuldades para ter essa atitude de reconhecimento do próximo como nosso irmão que erra tanto quanto nós. Então, Jesus se aproximava em demasia dos que sofriam, dos que eram rejeitados, né? Ele curava, mas as curas de Jesus, embora nós que viemos do catolicismo, de outras linhas religiosas cristãs, nós damos muito valor para as curas de Jesus do ponto de vista material, porque curava o corpo, curou as cegueiras, curou a lepra, né? A mulher hemorroíça.
Então, nós pensamos sempre nas curas físicas, mas todas as curas que Jesus realizou foram curas voltadas para a cura da alma daquelas pessoas. Por isso que diante da mulher adúltera, ele pergunta: mulher, cadê aqueles que te atiravam pedra? E ela diz: Senhor, foram-se. Ele diz: então, eu tampouco vou julgá-la. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus, ele se coloca ali numa postura de extrema amorosidade. E a firmeza com que ele diz, não peques mais, ele recomenda, não reincida no erro, né? E é isso que nós precisamos trazer para nós, no nosso dia a dia, porque errar é perfeitamente humano, nós somos imperfeitos, né? Nós usamos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nos é importante. Por quê? Porque quando nós decidimos, nós estamos sendo responsáveis por nós mesmos. É a autorresponsabilidade. Mas se ao tomar decisões, as nossas decisões são equivocadas, Jesus é o primeiro a nos dizer: vai, não peques mais, ou seja, viva a sua experiência, mas preste atenção, não erre novamente. E muitas vezes nós erramos, quantas e quantas vezes. E é por isso que nós temos as reencarnações que nos dão essa oportunidade de reviver as experiências até a gente acertar o caminho. Ou seja, até que aquela luzinha que era uma lamparina seja maior, fique uma lâmpada, se torne um holofote um dia, né? Mas, continuando aqui. Então, qual é a definição de caridade que Jesus propõe no Evangelho? É de amar a Deus sobre todas as coisas. E por que amar a Deus? Porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. E a primeira atitude de ato de caridade que devemos ter é a gratidão para com aquele que nos deu a oportunidade de viver. E é por isso que a primeira recomendação é amar a Deus. Porque amar a Deus, nós temos dificuldade de imaginar Deus. Nós que viemos lá também de outras linhas religiosas, para pensar em Deus, nós precisamos pensar numa figura masculina, barbuda, uma figura que nos pune, que nos castiga, que nos traz ameaças. Mas não é esse Deus que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe um Deus amoroso, um Deus que se manifesta através das suas obras, da sua criação. E aí o Espiritismo nos fala dos atributos de Deus, justamente para que tenhamos o referencial de que é Deus. Não é nem quem é Deus, mas que é Deus, que é a primeira pergunta lá no Livro dos Espíritos, né? E daí, Deus é a causa primária de todas as coisas, é a resposta que os Espíritos trouxeram. Então, nós devemos amar esse Deus, e não aquelas figuras que nós trouxemos lá no nosso, e trazemos, né, no nosso inconsciente, que ainda é muito materializado. E a segunda proposta de Jesus para a caridade é amar ao próximo. E ele fala amar ao próximo como a si mesmo. E aqui eu quero lembrar de uma frase muito importante. Por que será que Jesus usou esse termo, amar ao próximo? Porque lá entre os judeus era muito comum os judeus assim também ter dentro no seu núcleo familiar diferenciações, preconceitos, né? Por exemplo, a mulher judaica, ela ficava colocada em terceiro plano. Ela não era respeitada como uma pessoa igual a todos na sociedade. A mulher sempre tinha um plano inferior. Ela era respeitada porque ela era a mãe dos judeus, né? Porque para eles era muito importante a continuidade
daquela raça, e a continuidade daquela raça se faria presente pela presença dos homens. Então, quando uma mulher tinha um filho, o homem era muito aplaudido, muito valorizado, e ela era também responsável pela educação, pela formação daquele homem judeu. E ela é engraçado porque era ela que começava a introduzir a noção de um Deus único para aqueles homens, né? Porque nós lembremos que Jesus veio naquela população, naquele grupo de pessoas na humanidade, porque era aquele grupo que já tinha formado dentro deles, tanto no coração quanto no inconsciente deles, a presença de um Deus único. A presença de um Deus único que eles trouxeram já da origem deles, vinda lá de Capela. Não dá nem para entrar aqui nesses detalhes. Mas que era muito importante. Então, esse amor ao próximo, na verdade, ele falou em amor ao próximo porque culturalmente ali era muito valorizado isso. Porém, Jesus jamais falou de amar ao próximo só daqueles que estão perto de nós, porque próximo significa que está perto. Não, Jesus fazia referência a todos os outros. Então, aqui, por isso que eu coloquei lá entre parênteses, né? Outro. Por quê? Porque Jesus recomendava amor aos outros, a todo outro que passasse pela nossa vida, conhecidos e desconhecidos, próximos e distantes. E aonde é que nós vamos encontrar essa recomendação de Jesus? Quando ele fala do bom samaritano, da parábola do bom samaritano. Lembram-se disso, né? Então, a parábola do bom samaritano é o chamamento de Jesus para o espírito da caridade que nós devemos ter para com o próximo. Mas não é o próximo, na verdade, para com o outro. Porque Jesus enfatiza muito bem a atitude do samaritano que não conhecia aquele homem que estava jogado na estrada, que o ladrão havia estropiado. Ao contrário, aí passa o primeiro levita, passa o segundo homem da lei lá, e eles que conheciam todas as normas religiosas da ocasião, inclusive conhecia essa recomendação do amor ao próximo que já vinha lá de Moisés, eles não praticaram o amor ao próximo. Eles então se desviaram e veio o bom samaritano, quer dizer, o samaritano que era um dos rejeitados na sociedade da época, e ele então desce do seu cavalo, socorre aquele homem ferido, unta as lesões dele, ampara, o coloca no lombo do seu cavalo e leva até a hospedaria. E ainda paga um denário para que o hospedeiro cuidasse bem dele, até que ele voltasse e pudesse completar o pagamento. Isto, quando Jesus faz essa descrição na parábola do bom samaritano, ele fecha ali com muito vigor a noção da caridade que nós devemos praticar. E aí Kardec nos traz, né, os espíritos, através da codificação da obra da doutrina espírita, e Kardec, praticamente em todos os capítulos, mais fortemente nesses capítulos 10, 11, 13, 15, ele vem falar da caridade, vem reforçar o papel da caridade, né? Que ele tem aquela famosa frase, fora da caridade não há salvação. Enquanto que a igreja dizia que fora da igreja não há salvação. E Kardec nos mostra que, ao contrário, que a caridade que Jesus recomendava não era fora de um ambiente físico e religioso, da estrutura chamada, instituição chamada igreja, mas sim através das obras dos homens. E aí Kardec, então, ele sintetiza a caridade como benevolência, indulgência e perdão, que em resumo é o amor em movimento que Jesus ele nos mostrou. Mas vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a benevolência.
Benevolência é um ato, uma atitude um pouco diferente da indulgência. Então, uma pessoa benevolente é aquela que tem atitude de desejo constante do bem do outro. Então, se nós queremos saber se somos benevolentes, consultemos o nosso coração. Como é que nós agimos em relação às pessoas? Será que eu desejo o bem de toda e qualquer pessoa, ou eu desejo o bem só do meu familiar, das pessoas que eu tenho bom relacionamento, com quem eu tenho afinidade? Jesus, ele recomenda amar os outros da mesma maneira que nós os amamos. Então, ele propõe, ele coloca para nós um padrão. Que padrão é esse? Que façamos aos outros aquilo que nós desejamos receber dos outros, ou aquilo que nós desejamos para nós, que façamos aos outros, não é? Então, benevolência é um ato de fazer aos outros aquilo que nós desejamos para nós. E uma característica da pessoa benevolente é que ela sempre tem uma atitude de bondade no seu dia a dia, na sua convivência. É aquela pessoa que não julga, é aquela pessoa que age. Por isso que é amor em movimento. E age sempre voltado para o bem, voltado para a afetividade, olhando sempre com um olhar positivo. Então, a benevolência é uma atitude. Agora, quem tem benevolência também desenvolve um olhar diferente para com o próximo. Aí passa a ser indulgente. O que é ser indulgente? É a maneira de olhar, é a maneira de interpretar a atitude do outro. Daí, para poder realmente chegar no perdão, nós temos que ter indulgência. A indulgência é essa maneira de olhar o outro, entendendo que o outro é um irmão nosso em processo de evolução. Que o outro erra, o outro também equivoca-se, mas eu também me equivoco. Se eu erro, se eu me equivoco, por que eu vou condenar o outro? Por que eu vou julgar o outro? Se eu sou indulgente, eu não julgo. Era o que Jesus fez com aquela mulher. Não foi? Jesus, ele não julgou. Ele não interpretou a atitude dela como aqueles judeus o fizeram, porque eles estavam dentro da lei daquela época, da lei social daquela época. E a lei social era o quê? Era apedrejar uma pessoa que fosse adúltera, isso era a mulher, porque o homem não. A mulher, se ela fosse adúltera, ela seria apedrejada até a morte. No entanto, Jesus, ele salva aquela mulher daquele contexto, daquela lei absurda, que para nós, aos nossos olhos, é absurda, mas nós estávamos lá apedrejando. Naquela época não era absurdo para nós, porque era a cultura, era a nossa evolução de pensamento, nossa evolução cultural até aquele momento. De lá para cá nós evoluímos, então hoje nós olhamos para o passado e falamos que absurdo, não é? Mas é porque já melhoramos. Então, em relação ao passado, hoje nós somos mais indulgentes. Mas a nossa indulgência não progrediu ainda o tanto que é necessário para que de fato possamos, por exemplo, perdoar. Então, Allan Kardec, ele coloca benevolência, indulgência e perdão. Porque se nós olhamos o outro, entendemos que o outro tem seus equívocos, e os seus equívocos acontecem como nós também nos equivocamos, então, na verdade, nós poderíamos e deveríamos fazer o quê? Perdoar os equívocos do outro. Mas é que eu costumo dizer, o perdão, ele tem variações, ele tem tamanho e ele tem tempo. Porque assim, nós brigarmos dentro de casa com o nosso familiar,
nos sentirmos violentados muitas vezes pela maneira como somos tratados dentro de casa, no trabalho. É uma situação, é um equívoco que nos fere, que nos machuca. Mas maior equívoco do que este é quando alguém nos tira a vida de um ente amado, um assassinato, uma violência praticada por um descuido do outro, um acidente no qual nós perdemos um ente querido, porque uma pessoa alcoolizada se perdeu no volante e tira a vida desse ente querido. Então, quando nós falamos de perdão, nós temos que entender que nós não estamos preparados ainda, como Jesus já estava, porque nós ainda somos afetados pelo tamanho do equívoco, pela característica desses equívocos, e que dói muito. E nós ainda não temos condições de compreender a dor. Mas nós temos as orientações de como chegar nesse caminho do perdão. E aí eu costumo sempre lembrar da história daquele menino que morreu assassinado no bairro da Liberdade, em São Paulo, e cujos pais ficaram muito afetados, e naturalmente, porque se fôssemos nós também ficaríamos, né? Perderam um ente querido numa situação tão traumática dessa. E esses pais, por muito tempo, eles sofreram demasiadamente. E ainda assim sofriam, porque todo o processo era revisto a cada momento que se falava daquele assassinato, o fato de ir para julgamento, né? A justiça terrena, ela precisa se fazer presente, então aquilo era revolvido. Mas foi nesse revolver dessas dores que esses pais chegaram à doutrina espírita e conheceram o espiritismo. E entenderam o que aconteceu com eles. Só que entenderam no sentido teórico, no sentido intelectual, porque a doutrina nos traz esse conhecimento. Agora, o esforço contínuo de poder aceitar foi o primeiro passo para o perdão. Então, o perdão tem passos também. E o primeiro passo é reconhecer que ocorreu um ato de violência muito grande. E reconhecer dentro de nós qual é o sentimento que esse equívoco gerou em nós. Foi dor, foi desejo de vingança, é mágoa que se repete todos os dias, é o ressentimento que se faz presente. Quando esses pais, com conhecimento, foram superando essa experiência, aquele pai chegou ao ponto de ir ao presídio conversar e perdoar o assassino do seu filho. Mas o que este pai fez para transformar aquela dor, aquele sofrimento? Ele passou a se dedicar a uma campanha de combate à violência, de combate a esse tipo de violência contra crianças em São Paulo. E por muito tempo eles trabalharam nesse processo. E é interessante porque depois, passado algum bom tempo depois, esses pais foram informados numa casa espírita que aquele menino passou por aquela experiência porque havia necessidade, ele próprio manifesta através de uma mensagem dizendo que aquela experiência fechou um ciclo de débito que ele possuía. E depois de um tempo, a mãe engravida novamente e esse filho renasce no mesmo lar. E a mãe tem de volta aquele filho que foi tirado com tamanha violência. Então, trabalhar o perdão significa lutar pelo amor em ação. Ou seja, não é só perdoar da boca para fora, mas é perdoar do coração. É perdoar aceitando aquilo que aconteceu e entregando a Deus, que tudo conhece, a dor da nossa experiência, daqueles equívocos que nos fizeram sofrer.
Então, e agora, voltando para o Natal, quanta gente não está sofrida aí com essa experiência de violência em suas casas, né? De perda de entes queridos. Então, o Natal é a oportunidade de nós pensarmos com a caridade. E quando é que a caridade vem à tona? Justamente no período do Natal é quando a gente mais vê campanhas do Natal, pessoas se preocupando com as crianças que não têm lar, que não têm a mesma condição que elas têm dentro de casa. Tem gente que passa o dia, ao invés de fazer a ceia, que passa o dia levando alegria para as crianças nas instituições, praticando a alegria, levando alegria para os outros. Por quê? Porque no período do Natal a sensibilidade aumenta nos corações, em decorrência do que nós escrevemos anteriormente. Mudou o padrão vibratório da humanidade nesse momento. Então, a gente conecta mais com o bom que há em nós, com o bem que há em nós, com a luz que há em nós. Também a caridade, porque lembra a presença de Jesus. Lembra o que ele veio nos ensinar. E nos estimula a fazer o bem, aliviar a dor, a ter atitudes no bem. Aí Kardec fala de duas características, a característica da caridade material e da moral. Jesus, ele sempre incentivou as duas caridades, porque se ele não incentivasse a caridade material, como é que aquelas pessoas pobres viveriam? Como é que seus discípulos haveriam de abrir a casa do caminho para socorrer os sofredores que por ali passavam? Como é que Maria Madalena teria ido morar com os leprosos do vale para untar, para curar as feridas dos leprosos? Jesus não teria feito curas dos corpos daqueles seus irmãos na época. Então, Jesus não condena a caridade material. Ela é o primeiro passo para que nós possamos chegar na caridade moral, que daí a doutrina dos espíritos nos esclarece que a principal caridade tem que começar em nós mesmos e por nós mesmos, através do despertar das nossas virtudes. Das virtudes que elas começam a nascer ou a brotar, né? Porque na verdade elas estão na forma de sementes dentro de nós, elas começam a brotar, a nascer, a crescer e muitas vezes dar frutos dentro do nosso lar. E muitas vezes o período do Natal é a oportunidade de haver reaproximação entre aqueles que não se dão bem, entre aqueles que se fazem sofrer pelos desentendimentos, pela contrariedade, pelas frustrações que aqueles espíritos que moram conosco nos produzem. Porque muitas vezes nós temos filhos e temos expectativa de criar esses filhos no caminho do bem, como bons cidadãos, mas às vezes esses filhos não seguem aquele plano que nós fizemos no momento em que recebemos esse espírito nos braços. Porque eles são espíritos livres, eles são espíritos a caminho do progresso também. E nós estamos ali ao lado deles para ajudá-los a tomar o caminho do bem. E muitas vezes investimos muito e não conseguimos. Mas nós temos que ter a consciência tranquila que fizemos o melhor por eles. E não apedrejá-los, não rejeitá-los, mas acolhê-los sempre, né? Então, levando o quê? Palavras de paz, de conforto, respeitar as diferenças. Hoje, com uma série de... que a sociedade tem quebrado muitos tabus, então nós temos em evidência muito mais, né, a questão do gênero, né, de filhos com um gênero diferente daquilo que se espera para a sua estrutura física, e há desentendimentos, pais que expulsam esses filhos de casa. Então é preciso pensar
realmente que o Natal é a oportunidade de nós fazermos essa reaproximação. Então, caridade que transforma é aquela caridade que nos leva a renovar nossos corações, nossos sentimentos, que ilumina o nosso espírito. Então, aquela luzinha que era uma lamparina, ela vai se tornar um holofote. Imagine o quanto mais nós poderíamos iluminar, né? E é lógico que a caridade nos aproxima de Jesus. E podemos iniciar pequenas atitudes para realmente praticar a caridade. Atenção a alguém que está triste, ouvir sem interromper. Muitas vezes alguém está falando conosco, nós cortamos para contar a nossa história. Precisamos ter esse respeito para com a dor do outro. Sorrir para quem perdeu a esperança, oferecer apoio discreto, acolher a dor do outro. Dar um abraço sem pressa, fazer o bem sem comentar com ninguém. E orar. Nós falamos tanto no valor da oração na casa, não é? Nós falamos tanto no meio espírita da importância da oração, que é ao meio de nós nos conectarmos com Deus, mas também ao meio de sensibilizar o nosso coração para voltar os nossos passos para o bem. E aí, eu vou pedir sua ajuda agora, botar lá a musiquinha. Eu trouxe uma mensagem que, na verdade, Isso aqui. Na verdade, é uma mensagem que eu tirei de um livro chamado Em Torno do Mestre. Não é a mensagem em torno do Mestre, é o que ele diz, mas parte do que ele... Outra parte não é dele, então por isso eu vou dizer que é parafraseado. Mas nós vamos colocar uma música que vai nos ajudar a conectar com essa mensagem. E daí terminou, tá bom? Não sei se vocês conhecem essa música, mas é linda e muito boa. Aí, agora... É o seguinte... Onde Jesus nasceu, ela tem um volume alto. Quando pensamos no Natal, nossa mente costuma voltar ao estábulo singelo de Belém, ao menino envolto em faixas, à estrela brilhante, aos pastores maravilhados. Mas o nascimento de Jesus não se limita àquela noite distante, ao Jesus histórico. Ele se repete silenciosamente toda vez que alguém o descobre dentro de si mesmo. Se quisermos compreender isso, basta perguntar àqueles que o encontraram verdadeiramente. Se você perguntasse a Maria Madalena onde e quando Jesus nasceu, ela não falaria do estábulo. Diria que ele nasceu em Betânia, no instante que sua presença dissolveu os tormentos que a carregava na alma. Ali, para ela, Jesus surgiu como luz libertadora e sua vida recomeçou. Se você perguntasse a Paulo de Tarso, ele não apontaria para Belém. Paulo diria que Jesus nasceu na estrada de Damasco, no momento em que uma luz intensa o envolveu e transformou completamente sua visão de mundo. Ali nasceu o Cristo em seu coração, inaugurando um novo destino para Paulo. Se perguntasse a Pedro, ele não falaria da cidade de Judeia. Diria que Jesus nasceu à beira do lago da Galileia, quando o Mestre o olhou com confiança e o convidou a segui-lo. Naquele convite simples, nasceu para Pedro um novo horizonte de fé e coragem. Mas ainda Pedro diria, Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou
a minha consciência para a verdadeira vida. Se perguntasse a João Evangelista, ele também não falaria acerca do Natal do Messias, mas diria: Jesus nasceu no dia em que, pelo meu entendimento iluminado pela sua divina graça, me fez entender que Deus é amor. Se perguntasse a Zaqueu, o publicano, onde Jesus nasceu, ele responderia: Jesus nasceu numa esplêndida manhã de sol, em Jericó, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, e de longe, contentando-me, pude vê-lo. Jesus me acena dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospedes contigo. Naquele dia entrou a salvação em meu coração. Perguntando a Tomé sobre quando Jesus nasceu, ele diria que Jesus nasceu quando pôde testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Disse ele: só então pude compreender o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos a Dimas, o bom ladrão, onde Jesus nasceu, e ele nos informará que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. E assim aconteceria com muitos outros. Pergunte ao cego que voltou a enxergar, e ele dirá que Jesus nasceu no momento exato em que voltou a ver a luz do dia. Pergunte ao leproso purificado, e ele responderá que Jesus nasceu quando sua pele se renovou e a esperança renasceu junto. Pergunte aos aflitos, aos desanimados, aos que choram, e todos dirão o lugar e o instante em que sentiram a presença do Cristo, tocando seu interior de maneira viva e transformadora. Porque o Natal não é apenas a comemoração de um fato antigo, é a celebração do Cristo que continua nascendo hoje, cada vez que seu amor encontra abrigo em uma alma. Belém foi apenas o primeiro capítulo. O nascimento real e duradouro acontece em nós, sempre que permitimos que a presença divina acenda uma nova luz dentro do nosso espírito. Por isso, ao chegar o Natal, não é apenas perguntar onde Jesus nasceu, mas sim em que momento ele nascerá em mim. E, por isso, ao chegar o Natal, pergunte também: ele surgirá de novo? O verdadeiro Natal acontece quando deixamos que ele, Jesus, renasça em nosso modo de viver, de amar, de servir e perdoar. Assim, cada dia pode se tornar Belém outra vez, quando abrimos o coração e deixamos Cristo entrar. Agradeço a oportunidade de estar aqui, espero que essa mensagem possa ter tocado nossos corações de fato, para que Jesus adentre conosco a nossa vida. Adentre conosco mesmo. E desejo que vocês todos nós tenhamos um Feliz Natal, mas um Natal feliz muito cristão. Muito obrigada. Muito bom, obrigado, viu? Uma palestra bem leve, né? Bem diferente do que a gente está acostumado, né? Muito boa mesmo, assim, bem bonita, né?
Então, principalmente a mensagem final, né? Porque conforme a Maria foi falando, eu até pensei assim, quando Jesus nasceu em mim, né? E foi um pouco do que você trouxe, né? Que não é nada de matéria, né? Não é o local que eu nasci, não é a cidade que eu cresci, não é o berço, o enxoval, é a essência, né? E acho que o Natal é sobre isso, né? A gente vê assim todo mundo correndo atrás de tanta coisa, né? Já em novembro, outubro, e esquece do significado de ser cristão, né? De fazer o bem, enfim. Acho que volta aquele slide para mim, a gente consegue? Deixa eu... Aquele que a Maria colocou os recadinhos lá do que fazer, deixa eu só... Eu acho que são coisas bem simples. Simples assim, né? Atitudes. Isso, 11 ali, ó. Até vou ler com vocês de novo, porque isso aqui é muito mais do que ser espírita, é ser humano, né? Então assim, ó, atenção a quem está triste. Ouvir sem interromper. Sorrir para quem perdeu a esperança, oferecer apoio discreto, acolher a dor do outro, dar um abraço sem pressa, fazer o bem sem comentar com ninguém e orar. Acho que só isso aqui já é o tema de palestra, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 atitudes, né, gente? Pequenas atitudes que a gente pode ir fazendo aos pouquinhos, né? Que dá tempo, a gente está no dia... Que dia nós estamos? Dia 14, né? 14, até o dia 25, acho que a gente tem 11 dias aí para tentar fazer alguma dessas. Né? Dá para a gente tentar ir... Não é, se fizer uma por dia, já gabarita. Aí repete, faz tudo de novo. Então é isso. O maior presente, se vocês me permitem, é experienciar depois a alegria de ter feito isso. Na verdade, o presente, eu acho que o presente maior não é nem quem está recebendo. Eu acho que o presente acaba sendo maior de quem está se dispondo a fazer isso, né? Se permitindo fazer isso. Então, a sensação, o sentimento de gratidão, e são vários, né? E a gente pode começar por qualquer um desses aí. Não existe, acho que, nenhuma ordem. O importante é começar, né? Na hora que, não, eu estou pronto para colocar em prática isso, né? E a sensação de gratidão, sei lá, de leveza, é muito boa. Isso é presente para a gente também. Pode ser um presente assim, que nós temos a oportunidade de estarmos recebendo sempre, né? Essa sensação de gratidão. Sim, é constante. Quando é genuíno, assim, não esperado, é mais interessante, né? Quando a gente recebe algo, então não é material, né? Sim. Mas a palestra foi muito linda. Ainda bem que erraram o tema para trazer essa aqui hoje. Mas que ótimo, foi muito bom, foi muito bom. Não vai faltar oportunidade para ouvir a outra, mas aqui acho que foi muito boa, né? Gente, é isso, né? Eu só gostaria de lembrar, na explanação dela, aquela colocação que ela fez a respeito desse casal que perdoou. Uma história muito marcante. Eu tenho muito guardado nisso. Foi muito impactante tudo que aconteceu. E eu admirava justamente isso. Nossa, ele se tornou espírita através da dor, mas da atitude dele. Ele sempre, gente, precisa ser muito grande para fazer isso. Precisa ser muito espiritualizado. Perdoar, além do que passou a dar assistência para o preso e para a família dele, e ainda, né, fez parte do movimento todo, muito grande. E com certeza tomou tempo, né, Luísa? Sim. Não é do dia para a noite, né? Isso que dá esperança para a gente, que não é amanhã. Imagina uma pessoa que queira ter um filho. Imagina que não passou, né? Sim. No processo, né? Tem tantas situações que a gente se vê assim, incapaz, no primeiro momento, eu digo, né? De perdoar, principalmente, né? Quando são situações assim que
repentinamente se perde, né? Parece que referência se perde noção de tudo, né? Então é um processo. A evolução é um processo assim, é gradativo, né? Ele teve todo esse aprendizado para, de uma forma, entender isso, né? Fazer amor. Aprendeu Jesus. Praticar, né? Praticar, né? Como está falando dessas colocações que ela trouxe para gente. Mas ótimo, viu? Adoramos a palestra, 2026 a gente aguarda de novo. Prazer estar aqui nessa casa. Cheio de energia. Pessoal, é isso então. Vou pedir para a gente continuar em vibração, nessa vibração serena. Aos passistas se dirigir ao finalzinho da sala, eu chamo vocês aos poucos. E a gente depois faz o encerramento aqui, tá bom? A leitura, fazer uma prece aqui de encerramento, lendo sobre uma mensagem do Chico Xavier, Ideal Espírita, tá bom? Vamos ler essa aqui, ó, sobre senhas cristãs, é do André Luiz, tá bom? Espírito André Luiz. Então, pedir para a gente entrar em vibração comigo, porque daí a gente já faz a leitura e encerramento, tá bom? Senhas cristãs. Estudo e trabalho. Serviço orientado, rendimento maior. Vigilância e oração. Sombra e luz podem surgir em qualquer circunstância. Boa vontade e discernimento. O equilíbrio moral é filho do sentimento aliado à razão. Esperança e alegria, do bem puro verte a perfeita felicidade. Entendimento e perdão, a fraternidade compreende e socorre. Palavra e exemplo, não há virtude sem harmonia. Auxílio e silêncio, a caridade foge ao ruído. Brandura e firmeza, há momento para o sim e há momento para o não. Humildade e perseverança, sem obediência ao próprio dever, não há caminho para a ascensão. Então, diante dessas palavras, possamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, a presença dos nossos amigos, e que possamos, ao longo da semana, trilhar uma boa jornada, e dentro do que nos foi passado de atitudes, de sentimentos, de significados, que possamos também, se necessário, ressignificar os nossos conceitos, os nossos valores e as nossas atitudes. Que tenhamos muitas oportunidades de crescimento ao longo da semana para desenvolver ainda mais o nosso lado humano, de bem ao próximo, em prol do coletivo da humanidade. Que essa semana seja abençoada e repleta de felicidades para todos. Que assim seja. Isso aí, gente. Bom domingão.